Bom dia. Bom dia, gente. Desculpa o atraso, 1 hora antes, mas isso foi o horário de verão que acabou. Por isso que deu essa confusão, né? Então, isso que aconteceu com o Alexandre foi é o que eu levo a sério, porque ele me achou dentro do propósito que ele estava procurando. Eu comecei tudo muito cedo, eu estudava jornalismo, fiquei sabendo agora ser do marketing, né? Por isso que saiu tudo tão bom. E a sua visão funcionou tão bem. Tem isso também, é. Então, eu fazia jornalismo e quando chegou na metade da minha faculdade, eu fui para a Austrália. Eu tinha uns 18, a primeira vez que eu fui, 20 anos. O ponto que eu estou falando isso porque quando eu vi a cultura indígena de outro país bem lida, né? Comentada, eu até achei um pouco hipócrita, porque eles vendem muito bem os índios deles. E aí eu parei para pensar nos nossos, né? Então, foi bem aquela viagem de Alice, você vai para outro lugar e lembra da sua casa. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu fui direto saber dos Yanomami, me toquei, nossa, a gente tem a tribo mais, os povos mais antigos, a gente tá no nosso país. Então, cresceu minha paixão, voltei, mudei de curso e comecei a estudar arte. A minha ligação com eles é mais através da natureza, porque a minha arte é ligada na relação que o homem tem com a natureza. Então, todos os povos indígenas me interessam, do mundo inteiro, pelo conhecimento primordial e tudo que eles entendem, que na hora de eu fazer minha arte, eu só gosto de coisa orgânica, eu gosto do que é natural. E daí eu morei em vários lugares, Costa Rica, estudei com eles, que foi muito bom, Austrália e New Zealand. Quando eu cheguei na New Zealand, estava de novo pensando nesse mundo indígena e eu participei de uma escola aqui, que eu fui a primeira South American a entrar na escola, porque eu não sou indígena. Inclusive, a gente vai falar disso depois, dessa relação que é eu com eles. Eu acho que o maior exemplo é qualquer ser humano pode ser amigo de qualquer outro ser humano, cruzar barreiras de cultura e conectar, né? Então, até hoje, quando eu falo da cultura deles e pinto a cultura deles, eu tento ter muito cuidado com essa apropriação de imagens. Então, é mais uma homenagem, uma porta para eles serem conhecidos e comentados, né? Porque a gente sabe como é que é delicado isso. E daí eu vim para New Zealand e aqui fiz essa escola. Eu nunca trabalhei com as coisas maori porque por esse respeito mesmo. Então, é como se fosse uma branca adotada que eu vejo que eles fazem assim. Quando acontece dessa maneira, eu te recebo, te ensino e você vai lá e fala o que eu acho. Você tem uma ponte reta com eles. É lindo. Você fala sobre a natureza, sobre a cultura deles e tudo mais. Então, só para deixar claro aqui que é uma parceria, é mais uma relação de paixão, de amor, e depois que virou uma amizade muito grande, mas a base do meu trabalho vai ser essa, porque eles são os professores da natureza, né? Então, é mais isso. Que mais? Hoje em dia, eu estou morando aqui na Nova Zelândia. Queria falar que nos trabalhos mais importantes que eu fiz na minha vida, até tem a ver com academia, foram os livros que eu produzi com eles na floresta, que inclusive esse programa que é Saberes Indígenas na Escola está suspenso, né? Foi suspenso com esse novo governo, uma tragédia, porque eles estavam produzindo livros, gramáticas que nunca foram escritas. O povo Sanomai fez a sua primeira gramática, ABC, da língua deles, isso aí é muito novo. A língua Yanomami, a primeira vez que foi escrita foi em 1960, eu acho. E é um legado mundial esse que a gente tem. Eu tenho muita saudade deles, muita, mas foi uma experiência maravilhosa na minha vida, Ana, que eu para estou sempre eu vou compartilhando. carregar. Desculpa te interromper, só para dizer que eu estou compartilhando, talvez você não esteja vendo no... Estou vendo, Tá estou vendo? vendo, estou vendo. Tá vendo. Então, eu sou muito ligada com as crianças lá, né? O Davi mesmo fala, porque o meu trabalho com eles é muito mais falando da beleza e do lado positivo, artístico, plástico. Eu parto do princípio de como você pode amar uma coisa que você não conhece.
Então, eu acho que muito disso que acontece no Brasil com a cultura indígena é muito falta de informação e de interagir com eles mesmo, de alguma forma, para você se apaixonar pela cultura e aí sim ir lá defender. Como assim? Vocês conhecem a Cláudia Andujá, que é um trabalho maravilhoso. Ela fez uma outra, ela tem uma outra pegada que foi apresentar e denunciar e falar, olha o que estão fazendo com eles. E ela fez uma coisa incrível no mundo que dura até hoje, né? O trabalho dela foi totalmente um sucesso, assim, mas ele fala de um lado que eu não quero falar, do meu, porque eu gosto que as crianças aprendam e primeiro vamos ver todos os lados positivos para depois vocês ficarem completamente apaixonados por eles e aí sair para defender. Então, muita criança, muito sorriso, muita alegria, muita cor. Davi fala que tem ciúmes às vezes das imagens, eu também tenho, porque eles estão muito à vontade, eles estão com uma amiga branca deles. Eu acho que o maior exemplo de tudo isso é a amizade mesmo, o respeito. Todo mundo pergunta, mas onde você trabalha? Para quem você trabalha? Você trabalha para a FUNAI? Você trabalha? Não. Então, assim, voluntário, gosto, apoio, quero contribuir, quero ajudar. Isso demorou muito tempo para eles engolirem e falar, mas é mesmo? Mas por quê? Como assim essa banda quer ajudar? Para quê? Então, é uma coisa que se constrói, eu acho muito importante estar na universidade, porque eu imagino o tanto de gente que tem que quer se envolver, entendeu? De uma maneira ou outra, ajudar, apoiar, tudo. Então, depois, voltando ao logo, eu vou até falar isso. O que a gente pensou para esse logo? Para englobar tudo isso mesmo, mas não de uma forma apropriativa, uma forma celebrativa e de reconhecer que esse conhecimento que vem do começo, lá, de quando eles começaram a descobrir, hoje em dia se transformou em ciência, né? Natureza e ciência andam juntos. E é isso. Eu acho que eles têm um papel assim super importante na minha vida, mas hoje em dia eu estou abrindo um pouco a minha cabeça para outros aspectos, né? Porque eu não me chamo não sou ativista, né? Não sou nada disso. Eu só falo que eu sou uma amiga branca deles. É isso. Super E legal. pergunta alguma coisa. Eu acho que a Ana, e só para reforçar, né, essa questão da apropriação, né, de como o trabalho é sério e tem um cuidado. Então, desde que a gente começou a falar, ela falou, tem antropólogos, tem o próprio pessoal das comunidades, das Yanomamis, que eles têm protocolos e tem que perguntar como usar e tal. Então, todo esse trabalho ele foi cuidadoso, A né? gente consultou eles, porque a gente teve uma ideia de falar. Sim. Por que eu tive ideia deles, né? Por quê? Porque, por começo de conversa, eles meio são a bandeira hoje em dia do Brasil de Raoni e Davi. Tudo bem, mas a gente não... Só que, assim, eu achei linda a resposta da antropóloga, porque a gente está falando da questão de decolonização, que é até uma palavra nova que eu aprendi. E às vezes, quando a gente faz com uma boa intenção uma coisa, a gente, às vezes, acaba, né, caindo no mesmo erro. Então, o que a gente queria mesmo era botar o urucum, por exemplo. As cores do Brasil são verde, amarelo, azul e branco. Ok. Mas a gente estava falando de conhecimento, né, do sumo do Brasil, começo. Eu sempre falei que o Brasil é bem vermelho, né? O brasileiro, ele é vermelho. Depois entram as outras cores de todas as outras culturas que fizeram o brasileiro. Mas o brasileiro mesmo, o povo da terra, ele é pintado de urucum. Então, um dos primeiros elementos que eu pensei, que eu boto sempre na minha bandeira, quando eu pinto, que eu acho que está faltando, é esse reconhecimento aos povos da terra. Então, no nosso logo, a desconstrução da bandeira, ela teve isso. A gente botou Posso o mostrar? conhecimento indígena lá. Posso... Pode, mas ainda vou contar. Pode mostrar. Não, E quer aí a gente contar? vai discutir sobre o miolo vermelho. Tá, eu Pode vou... botar. Essa imagem, você quer falar sobre ela antes? Não. Então, ontem eu pensei muito sobre isso, porque faz tempo que eu não falo, sabe? Sobre eles, assim. Eu não consigo pintar ninguém tão bem quanto eu consigo pintar eles. E eu acho que, como artista,
é isso que me apaixona neles. Eles, para mim, são que nem a terra, a floresta. Se eu pintar uma floresta, pintar um Yanomami, é muito parecido. Então, é uma intimidade que eu tenho como artista, de eu olho esse rosto aí, eu não consigo fazer esse rosto, por exemplo, teu, Alexandre. Entendeu? Mas não consigo, entendeu? Mas quando vai para eles, parece que a plasticidade deles, não sei o que acontece. Se foi 10, 15 anos atrás esse quadro. Fiz exposição com eles, chamei eles na cidade, que tem todos aqueles... Gente, eu vivi aquelas histórias, a minha mãe foi política na minha cidade, então, para eu ser aceita com eles, foi muito mais difícil do que seria com outra pessoa, entendeu? Então, a história é bem mais profunda até. Eu tive que quase provar para eles que eu era verdadeira e que a paixão era genuína. Então, eu geralmente... Ana, vou passar aqui. Posso mostrar isso aqui? Tá, o logo. Essa aqui foi a primeira ideia, o rabisco, que o Alexandre gostou muito, gostou tanto que quase a gente ficou trabalhando nele. As meninas foi. também. Tem aqui. Não, mas a ideia, lembra? O verde, nossa floresta, nossos recursos, nossa terra, nossa natureza. E o mais interessante disso, que depois, através do processo, veio para mim, foi mecanismos do conhecimento, a chave, né? Da onde vem e o que a pessoa tem que fazer para girar esse conhecimento. A universidade, a faculdade coleta, né? Agrega, coleta todo o conhecimento, mas o aluno gira a chave. Não é verdade? Às vezes, eu fui para Cambridge, mas você usou o mecanismo, você se beneficiou com ele, como tem que ser feito, tipo chave do conhecimento, mecanismo de sabedoria. Eu acho que isso que a faculdade oferece, né? Junto com todas as propriedades intelectuais que ela quer passar. E nesse logo, eu pensei muito nisso, de uma engenharia, de uma reunião, junção de forças de academia para fazer o natural, o primórdio do conhecimento funcionar. Porque, e no caso nosso, não sei, eu pensei neles, na tradição deles, porque eu acho isso fantástico, como o Alexandre falou, perpetua, vai ficar lá, outras pessoas vão seguir essa ideia, né? E quase você está fazendo quase uma correção nela, você está voltando ela aos primórdios do que realmente interessa o conhecimento. Conhecimento, a gente tem que ter a cabeça aberta para cada vez ele entrar mais, a gente ter uma esponja, não uma pedra. A forma orgânica que você quis sugerir no logo, acho que remete muito a isso, a quebra de padrão. Padrão nunca vai quebrar, porque somos o padrão, né? Vivemos por ele. Mas agregar valor a uma coisa que já existe, dando uma visão de um povo, no caso brasileiros lá dentro, seguindo uma tradição, porque é uma das faculdades mais antigas do mundo, né? Eu me senti super honrado, tive um cuidado para fazer isso, achei que o Alexandre teve uma ideia fantástica, ele guiou super esse logo, eu pedi muito a opinião dele, toda hora fiquei interagindo, perguntando para ele onde ele queria chegar, e começou assim, como a força das cores representa demais, né? E agora o espaço vermelho seria para a iconografia, a gente pensou em botar a iconografia, mas aí a gente queria, agora está falando de todos os povos, porque o que eu propus foram as linhas, que as linhas todos usam. Então a gente está ali falando de povos da floresta em geral, né? Alexandre, se tu puder depois mostrar o miolinho que a gente resolveu depois, porque eu não consegui terminar ele todo, tá? Isso. Essas linhazinhas, então, é bem simples, mas isso representa a junção da sociedade, geralmente, de reunião deles. Esse grafismo todo, ou é a respeito de contagem, né? De uma experiência de animal, de alguma coisa. Esse aí tem a ver com reunião e caminho. Eu dei uma pesquisada também, a linha reta, né? Quando ela se encontra, que ela se encontra, são caminhos que se encontram. Então, eu achei que isso aí ia representar todo mundo e não fazer com que vinculássemos a alguém. A gente consultou os Yanomami, eles...
Agora eles estão muito certos. Se fosse o José, se fosse um artista Yanomami, com certeza teria mais sentido, mas também porque só beneficiar um povo e falar só de um povo, seu conhecimento ele é globalizado, né? Ô, Ana, ele é geral. Fala. eu acho que tem duas coisas interessantes nesse processo, né? A primeira coisa eu acho que a inspiração veio muito do fato de estar em Cambridge, o fato de ter estudado um pouco o material que as gestões passadas compartilharam, aquelas trocas, as fotos, enfim, tudo isso inspirou um pouco no briefing para você. E eu acho que tem duas coisas interessantes também, né? Que quando falou de brasão, na minha cabeça era brasão. E aqui na arte também tem a questão da pena invadindo o espaço do brasão, né? Porque os brasões dos colleges estão todos fechados. E aí havia a ideia do tipo, não, deixa a pena vazar mesmo, né? Deixa os limites do brasão ser rompidos. E outra coisa é a textura, né? Ao invés de ser uma coisa mais digital, fazer questão de colocar essa textura da arte presente no digital. Então, acho que são elementos também que ficam marcados, né? Como uma essência da nossa arte, da nossa cultura. Sim. E também queria falar, tipo, tem 8 penas, né? Tem 8 penas, eu acho que fala de igualdade, temos 7 continentes, mas sempre vai existir o 8º continente, que é o do conhecimento. Eu pensei nisso, Alexandre. E, tipo, sempre o próximo passo que a humanidade pode dar, que sempre vai além e que ela é o conhecimento, né? Então, eu botei 8 penas por isso, sei lá, tipo, quase você chega no impossível com conhecimento, né? Se você souber girar a chave e usar a engrenagem. Bem, parabéns ao Alexandre, porque ele me guiou total nisso. Eu fiquei com medo de botar arte, ele foi o corajoso, falou, não, vamos inovar, vamos botar textura. Eu falei, logo, não vai textura em logo, pelo amor de Deus. E eu achei que ficou super inovador, ficou bonito, metade dessa ideia aí é de Alexandre. Mas parece uma chave, não parece uma chave que você gira? Ô, Ana, e eu acho que também pelo tempo a gente vai para a social lá e espero que você consiga conectar, porque eu acho que outras pessoas podem ter questões aí para esse papo. Então, eu vou passar a bola agora para a Paula. Agradeço demais, eu espero que vocês tenham gostado. Essa marcação aqui ainda está em finalização, né? Então, nessa parte que tem a parte vermelha, ainda tem a iconografia, que a Ana mostrou lá os traços, que a ideia foi discutido, né, de ter uma do Yanomami, só que por questões de apropriação e até por aquela sugestão do tipo, porque vocês me inspiram, que é uma iconografia, na natureza, né, que foi a tua... Isso. Na lógica do que você está criando. Então, acho que fez todo sentido e um aprendizado para dizer, cara, a gente não precisa se apropriar de nada, a gente pode se inspirar de uma forma justa, correta. Né? Sim. Sim. Obrigada a vocês. Desculpa pelo atraso. Não, Devo estar meio dormindo ainda. Desculpa se eu estou meio confusa. Mas foi um prazer. Muito obrigada mesmo por me dar esse challenge. Eu amei fazer. Amei. Gente, então, desculpe se eu passei aí do prazo de todo mundo.